Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso papo será sobre cidades, urbanismo e como os grandes centros urbanos estão mudando nos últimos anos, como eles vão mudar nos próximos anos, quais são as novidades, quais são as iniciativas tomadas por grandes cidades mundo afora, nos Estados Unidos, na União Europeia e até na Ásia, e como essas novidades, essas inovações poderiam ser implementadas nas grandes cidades brasileiras, cidades que aqui no Brasil terão eleições municipais até o final deste ano de 2024. E para falar sobre tudo isso, temos um convidado hoje aqui no BMC Talks, que é o professor Fernando Ferreira, especialista em economia imobiliária da Wharton School, da Universidade da Pensilvânia. Professor, muito boa noite e bem-vindo ao BMC Talks. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Professor, a pergunta de rito que eu faço para todos os meus convidados. Quem que é o professor Fernando Ferreira no mercado em um minuto? Em um minuto, sou professor aqui da Wharton School, como você falou, Universidade da Pensilvânia. Sou brasileiro, nasci em São Paulo, cresci em São Paulo. Fiz Universidade de Economia no Brasil, Universidade e mestrado nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul. Mudei aqui para os Estados Unidos para fazer meu doutorado há 25 anos, na Universidade da Califórnia, Berkeley. E foi no meu doutorado que aprendi a adorar o mercado imobiliário e economia urbana e decidi, a partir daquele momento, continuar fazendo pesquisas nessa área e me mudei aqui para o Wharton para trabalhar nisso. Já estou aqui há 20 anos. Perfeito. Professor, a economia urbana é uma das tendências mais interessantes, eu diria, da economia, né? Um dos âmbitos de estudo mais interessantes da economia na contemporaneidade, porque as cidades estão se tornando cada vez mais os verdadeiros polos de inovação, né? De crescimento econômico, de dinamismo dos países. Então, muitas vezes, a cidade consegue ser mais importante do que o país como um todo. Mas as cidades também têm muitos problemas, tem uma série de desafios, alguns históricos, alguns mais modernos, que acabam também influenciando negativamente, muitas vezes, a condição de vida dessas cidades. Aqui no Brasil, a maior cidade do país, que é São Paulo, vai eleger o novo prefeito agora no final deste ano, e é uma cidade que vive, que é um grande motor da inovação, da economia do Brasil, mas também vive muitos desafios. Um deles, principalmente, é o desafio da moradia, né? Em São Paulo temos milhões de pessoas que precisam de um imóvel e temos grandes dificuldades de acomodar tantas pessoas assim. O plano diretor foi votado agora em 2023, após 10 anos. O que o senhor achou do plano diretor, o novo plano diretor da cidade de São Paulo? E, na sua opinião, quais são os pontos positivos, o que deveria mudar no plano diretor da cidade de São Paulo? Eu acho que o novo plano diretor foi numa direção positiva, primeiro de tudo. Não foi uma grande mudança. O novo plano diretor foi uma extensão da reforma aprovada em 2016. E os principais pontos da reforma de 2016 é que a cidade permitiu maior adensamento, mais construções de apartamentos e apartamentos mais altos nos corredores de transporte e perto de estações de trem e metrô. A reforma de 2016 foi a fundamental, que realmente mudou como as decisões de zoneamento foram feitas na cidade, centralizou decisões com a prefeitura, criou essas zonas de transformação. E o novo plano diretor só estendeu isso um pouco a mais, deixou adensar essas regiões de transporte um pouco mais, e em volta das estações de trem e metrô, em vez de 300 metros, 400 metros. Então, foi uma extensão natural do que aconteceu em 2016 para acomodar um crescimento maior da cidade. Perfeito. Agora, professor, um dos pontos também do antigo plano diretor, né, que foram modificados em parte no novo, é a questão de tentar incentivar
moradias menores, né, especialmente estúdios, né, um tamanho menor, moradias populares, sem vagas de garagem muitas vezes, posicionadas nos eixos, principais eixos de transporte público urbano. Ao mesmo tempo, isso acabou deteriorando, acabou desestimulando a construção de moradias maiores, com uma metragem maior, com vagas de garagem, né, em outras regiões, e acabou elevando, como um todo, o preço dos imóveis aqui em São Paulo, especialmente imóveis para famílias. Na sua opinião, esse ponto foi resolvido, foi superado no plano diretor, ou ainda teríamos um problema de excesso de oferta de imóveis menores, pequenos e populares e uma déficit de oferta de imóveis um pouco maiores já para famílias, né, com 2 ou 3 quartos? Esse é um ponto muito importante. Acho que tem um problema de concepção de como as pessoas reagem a preço dos imóveis. São Paulo, como você disse no começo, é a cidade mais dinâmica do país. Tem muitos empregos, muitas firmas, a cidade cresce muito, setor de tecnologia, setor de finanças. Isso quer dizer mais empregos, mais riqueza, mais demanda e mais pessoas, mais jovens querendo se mudar para a cidade de São Paulo. Além do que, eu visitei São Paulo recentemente, toda a questão cultural de restaurantes, teatros e shows e tudo mais, que atraem muitas pessoas e visitantes também. Então, São Paulo, por causa de todas essas coisas ótimas que acontecem na cidade, como tem muita demanda, a cidade vai ser cara por causa disso. Uma cidade que é muito barata é uma cidade que ninguém quer morar lá, não tem demanda nenhuma. Então, vai sempre ser uma corrida de ter muita demanda para São Paulo, de um lado, e do outro, a oferta tentando correr atrás e tentando ofertar todas as unidades possíveis para quem quer morar na cidade. Mas essa é uma corrida que, normalmente, a oferta sempre perde da demanda. A demanda sempre está na frente. Então, o importante é o plano diretor da cidade tentar equalizar um pouco essa corrida, dar um pouco mais de aumentar o turbo da oferta. E o que a reforma de 2016 fez foi isso, diminuir um pouco as restrições e deixar as construtoras construírem o que o mercado deseja. E quando isso acontece, normalmente os preços vão cair, os preços não vão aumentar. É a lei básica de oferta e demanda. Quanto mais ofertas tem, menos os preços vão aumentar, ou os preços eventualmente podem até cair. Então, o que aconteceu em São Paulo como a demanda ainda é muito grande, os preços continuam aumentando, mas eles aumentaram menos nesse período por causa desse aumento de oferta da reforma. Então, eu não culparia o aumento de preços na reforma e não no plano de desenvolvimento. Eu acho que a reforma de 2006 ajudou a controlar, na verdade, os preços. Sem a reforma, sem deixar as construtoras construírem mais prédios, a situação do custo de vida seria muito, muito pior na cidade de São Paulo. Mas, pois é, professor. Agora, vamos analisar o que aconteceu nos últimos anos. Durante a pandemia, a gente teve vamos dizer assim, uma imposição do trabalho remoto, né, para boa parte dos funcionários, dos trabalhadores, especialmente quem atua no mercado financeiro ou quem atua na economia criativa, conseguiu trabalhar remotamente ou pelo menos de forma híbrida. Muitos deles continuam ainda hoje trabalhando de forma híbrida, pelo menos se não 100% remoto, e mesmo assim, com o fim da pandemia, aparentemente não houve uma manutenção permanente desse home office para todos. Está todo mundo de volta, não só para São Paulo, mas para boa parte das cidades do mundo. Muitas pessoas também querem voltar para São Paulo, mesmo enfrentando o trânsito, mesmo enfrentando os elevados custos e a segurança, para estar fisicamente na cidade e poder viver a cidade. É um fenômeno que vocês, especialistas, esperavam?
Vocês achavam que depois da pandemia as pessoas iriam preferir ficar de home office na frente da praia ou no interior das cidades, no interior dos estados? O trabalho remoto se demonstrou ineficiente, né, e obrigou as empresas a retornar presencialmente. Por que a gente teve uma volta massiva da população e um retorno à demanda maior do que a oferta de imóveis aqui em São Paulo, mesmo após a pandemia? Ótima pergunta. Esse trabalho híbrido aqui nos Estados Unidos virou a norma. As profissões que podem trabalhar de forma híbrida, os empregadores, as firmas e os funcionários, os dois conjuntamente decidiram que esse é o melhor caminho. É trabalhar 3 dias no escritório e 2 em casa, ou 2 dias no escritório e 3 em casa. Essa é a norma agora aqui nos Estados Unidos de qualquer trabalhador de colarinho branco, tá? Ou azul aqui no meu caso. Agora tem profissões que isso é impossível, né? São policiais, professores, enfermeiras, realmente tem que trabalhar pessoalmente. Mas qualquer trabalho que se faz no escritório ou no computador, aqui nos Estados Unidos o trabalho híbrido agora é a norma. Em outras partes do mundo, não tanto. E para ser honesto, acho que o motivo principal é que em outras partes do mundo as pessoas moram em casas menores, ou às vezes não tem escritório em casa. E aí fica difícil trabalhar em casa se você não tem o espaço apropriado. Aqui nos Estados Unidos, por questões históricas de suburbanização, as casas são muito maiores, as pessoas têm, como o meu caso aqui, você está olhando o 3º andar da minha casa aqui, que é o meu home office, estou fazendo essa entrevista aqui do meu home office. Então ficou muito mais fácil para as pessoas trabalharem de casa, e para a firma, para o empregador, também é mais barato, mais eficiente. Apesar de eu concordar com você, em muitos casos tem um pouco de perda de produtividade, mas essa perda de produtividade é compensada com a diminuição de custos para todos. O caso de São Paulo, como São Paulo é uma cidade muito congestionada, eu acho que ainda é o caso de quem puder trabalhar de casa, ainda trabalha de casa, 3, 4 dias por semana, porque o custo de transporte, do congestionamento é muito alto. Então, acho que mesmo em São Paulo, isso continua acontecendo em várias profissões, e é um ganho para a cidade. E por que é um ganho para a cidade? E esse é o ponto que você falou. Quando as pessoas trabalham de forma híbrida, atualmente, não no primeiro ano da pandemia ou no segundo ano da pandemia, mas agora, em 2024, se tem a preferência de trabalhar de forma híbrida, mas na mesma cidade do trabalho, não na frente da praia, não numa cidade do interior, mas na mesma cidade. Porque ir numa cidade como São Paulo, porque você trabalha em São Paulo, você vive em São Paulo, você tem os benefícios de consumir os restaurantes, dos seus amigos, etc., mas você não precisa enfrentar o congestionamento 3, 4 horas por dia no trânsito. Ou você vai trabalhar na terça-feira e na quarta-feira, e na segunda e na quinta, e na segunda e na sexta fica em casa. Então, eu acho que para São Paulo, na verdade, o trabalho híbrido vai ser excepcional, porque se permite a cidade crescer ainda mais, ter mais empregos, mais trabalhos, se permite mais pessoas morarem na cidade, mas com menos congestionamento. Agora a questão que talvez você ainda vai me perguntar mais, a gente pode falar mais, dado isso, que tipos de imóveis devem ser ofertados mais na cidade? Pois é, né? Esse é o ponto. Aí já o senhor me antecipou. Que tipos de imóveis que deveriam ser ofertados mais numa cidade como São Paulo, considerando tudo aquilo que o senhor falou, e como isso é possível num espaço tão reduzido para 12 milhões de habitantes que vêm aumentando cada vez mais e que estão se aglomerando, especialmente em áreas mais periféricas, né? Já que o centro da cidade, pelo menos pelo momento, não é exatamente o mais cobiçado pelas pessoas. Eu acho que essa é a questão mais importante que os candidatos a prefeito devem responder nessa eleição que está chegando. Eu acho que toda a imprensa e mesmo os candidatos têm que ter um plano bem definido de como administrar o crescimento. Porque, na verdade, esse é o preço do sucesso.
São Paulo é a cidade de mais sucesso no país. Mas esse sucesso tem o custo, e o custo é o congestionamento, o custo é o tamanho muito grande, é o custo de como aumentar as partes positivas de a cidade ser tão grande, mas diminuir as partes negativas, e a principal parte negativa é isso, é o congestionamento, é o trânsito e a poluição também que vem com isso. E são duas coisas principais, na minha opinião, sem entrar em detalhe. A primeira é continuar se investindo na infraestrutura de transporte, principalmente o metrô e trens. Mas o segundo é ofertar mais imóveis, mais casas e que as pessoas desejam. Não, como São Paulo é uma cidade muito grande e tem demanda para todos os tipos de imóveis, eu acho que a principal questão é diminuir as restrições para construções novas. Quanto mais esse plano de zoneamento diminuir restrições em áreas, essa é a questão principal, em áreas que se tenha infraestrutura, que se tenha estações de metrô e que se possam construir sem aumentar os congestionamentos, esse seria o melhor método. Mas, claro, se já tem áreas na cidade onde já tem excesso de construções, onde as ruas são pequenas, onde não tem estações de metrô, aí talvez essas novas construções, esse novo desenvolvimento, população que atrai para essas vizinhanças se tornam difíceis de viver, se tornam ingovernáveis. Claro. Agora, falando um pouco além das pessoas, de empresas, né? Porque São Paulo é uma cidade que atrai milhares e milhares de empresas de todos os setores, das indústrias até empresas do setor financeiro. E algumas delas decidiram deixar São Paulo, anunciaram que iriam deixar São Paulo já durante a pandemia. Algumas já estão se transferindo para cidades próximas, atraídas por vantagens tributárias, mas também por melhores condições, por exemplo, um custo menor do aluguel, até por segurança dos próprios funcionários. A XP foi um caso muito icônico, né, porque durante a pandemia anunciou que iria criar uma cidade XP, basicamente, perto de Sorocaba, né, no interior de São Paulo. E isso foi até capa de várias revistas que criticaram a ideia de deixar São Paulo. Depois, até 2024, essa ideia não se concretizou. Mas o que o senhor acha? Estamos vendo em São Paulo uma migração de empresas para outras cidades, atraídas por vantagens tributárias, para facilidades logísticas, custos menores de infraestruturas, ou São Paulo vai continuar sendo um grande polo atrativo, né, para empresas, especialmente dos setores tecnológicos, economia criativa, ou finanças, né, ou alta tecnologia? Olha, a expectativa é que São Paulo continue atraindo mais empresas e continue sendo o maior caso de sucesso do país. Parte disso é a governança. Comparando com Rio de Janeiro, por exemplo, Rio de Janeiro seria uma outra cidade que teria, em princípio, o potencial de atrair mais empresas, pelo tamanho, pela localização, pela qualidade de vida potencial, de ter toda aquela beleza natural. Mas o Rio de Janeiro é uma cidade que não é tão bem governada quanto São Paulo, que a urbanização não foi bem planejada como São Paulo. O setor informal, principalmente das favelas, cresceu desordenadamente no Rio de Janeiro. E é muito difícil agora, para uma cidade como o Rio de Janeiro, se reorganizar de uma forma mais eficiente, de uma forma que tenha menos crime, que tenha uma melhor infraestrutura, que seja mais governável. Então, por exemplo, relativamente ao Rio de Janeiro, São Paulo ganha nota 10. Claro que não é perfeito, claro que tem muitos problemas, mas para São Paulo continuar atraindo firmas, para continuar ganhando essa competição contra as cidades, tem que ter um governo sério, tem que ter um governo com planejamento sério e que pense nisso, e que pense no futuro da cidade dessa forma. E é por isso que eu falei que é extremamente importante os prefeitos terem essa noção,
que São Paulo não é grande e não tem esse sucesso só por acaso, por sorte. Teve muito trabalho de várias e várias administrações, de várias pessoas do setor público e privado para chegar nesse momento. Mas se uma sequência de administrações futuras fizerem tudo errado, São Paulo pode perder esse dinamismo em algum momento. E a perda de dinamismo acontece com exemplos, quando você falou, quando empresas começam a se perguntar, realmente, nós precisamos morar em São Paulo? Vale a pena enfrentar esse custo? O custo que seja um custo do aluguel alto, o custo de vida alto, o custo talvez de segurança, que talvez não seja ideal, ou o custo de transporte, de muitas horas no trânsito. Se esses custos ficarem muito altos em algum momento, as empresas e os empregados conjuntamente vão decidir, vamos para alguma outra cidade que seja mais organizada. Eu acho que isso ainda não acontece de uma forma sistemática. O que acontece é que são casos isolados de algumas companhias que não se beneficiam tanto, não precisam, na verdade, ficar em São Paulo. Elas podem conduzir as operações em outros lugares, não se beneficiam tanto da aglomeração, dos benefícios da cidade. Então, essas empresas, elas acabam mudando e faz sentido, é ótimo. O resto do país também precisa se desenvolver. Mas, no geral, Claro. as empresas de ponta, as empresas de inovação, elas ainda preferem a cidade. Agora, professor, uma das promessas, né, e uma das obras prioritárias para o governo do estado de São Paulo é aumentar a malha ferroviária, transporte interurbano em volta de São Paulo, o famoso trem Campinas-São Paulo, mas também um outro trem que está sendo planejado até Sorocaba, por exemplo, entre outros, uma linha também que consiga deixar mais ágil o transporte entre São Paulo e o litoral do estado, todas as promessas do atual governador Tarcísio de Freitas, né? Até com a Vale a Vale onde fica São José dos Campos, entre outros. Agora, quando acontecem essas mudanças, quando são instaladas essas infraestruturas, o que acontece normalmente com a cidade central, vamos dizer, a maior cidade, e com as cidades em volta dela? As pessoas acabam se transferindo para cidades menores, buscando menor custo de vida, maior segurança, etc., e começam a utilizar essas infraestruturas, ou, pelo contrário, aquelas cidades acabam perdendo dinamismo, sendo as melhores talentos atraídos na cidade maior? O que o senhor está prevendo que vai acontecer com São Paulo e com seu entorno após a instalação, após a implementação dessa nova malha ferroviária na região da Grande São Paulo? No geral, todos ganham. Todos ganham. Quando você facilita o comércio, facilita a mobilidade das pessoas e a mobilidade das empresas, a produtividade aumenta, os ganhos do comércio aumentam, você tem mais opções para todos, para as pessoas morarem em vizinhanças diferentes, para as empresas se localizarem nas regiões que elas preferem. Então, todos ganham. E não só as pessoas as empresas que atualmente se localizam em São Paulo ou em Campinas, por exemplo, mas firmas e pessoas que vão ser criadas no futuro, ou que pretendem mudar de outros estados, por exemplo, do Rio de Janeiro para São Paulo, todas elas vão se beneficiar, porque haverá mais opções, mais omissões de custos diferentes, preços diferentes e qualidades diferentes. Então, quando você oferta isso, de novo, talvez no curto prazo algumas firmas ganhem mais do que as outras, mas no médio prazo, no geral, todos ganham. Vai ser bom para São Paulo, vai ser bom para Campinas, vai ser bom para o estado, mas vai ser melhor ainda para o país. E não só os ganhos econômicos de curto prazo, mas também o exemplo de como se desenvolver infraestrutura e de como organizar o crescimento de uma forma que você cultiva o desenvolvimento econômico no futuro, né? O crescimento econômico, você prioriza aquilo. Claro,
Claro. Agora, falando um pouco de questão ambiental, professor, porque aqui em São Paulo vimos no final do ano passado fenômenos climáticos muito extremos que acabaram derrubando centenas de árvores ao longo de vários dias em toda a cidade de São Paulo, e esses eventos climáticos acabaram criando uma série de problemas, inclusive blackout, né, falta de luz por muitos dias. Como que outras cidades estão enfrentando essa situação e a implementação, a plantação de novas árvores na cidade deveria ser feita de outra forma? O verde urbano está mudando por causa desses riscos? Outras cidades estão implementando novas receitas para tentar reduzir também a temperatura, né, urbana. O que está acontecendo lá fora que São Paulo poderia utilizar como exemplo? Olha, a lei de zoneamento atual reservou várias áreas de proteção ambiental, onde não é permitida a construção de imóveis, ou quando é permitido, o adensamento é bem pequeno. O primeiro ponto. Então, São Paulo já está um pouco à frente nesse sentido de preservar áreas da Serra da Cantareira e tudo mais. Se conectar com outras cidades vai ajudar bastante também, porque se permite o crescimento em vez do crescimento ser na serra, o crescimento vai ser na cidade do outro lado da serra, o que permite aumentar áreas de preservação. Agora, o terceiro ponto é muitos desmatamentos e construções ilegais que acontecem na cidade de São Paulo e cidades vizinhas, ou até no litoral, é questão do desenvolvimento ilegal, como aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, se respeitar as leis e se respeitar o plano de desenvolvimento e fazer o policiamento disso e realmente não deixar desenvolvimentos ilegais acontecer, acho que isso seria uma das prioridades. Aqui nos Estados Unidos isso não é um problema, então qualquer plano implementado em cidades que prevêem um pouco mais de áreas verdes e áreas de preservação, isso acontece de fato e funciona de fato, porque tem como a palavra aqui em português é o enforcement. Realmente tem que ser o setor legal, o setor policial e judicial tem que trabalhar em conjunto para não permitir construções ilegais e desmatamento ilegal. Acho que esse seria o principal ponto para a cidade de São Paulo. Pois é, professor, mas só a questão também, a ausência de imóveis também de imóveis disponíveis, acaba levando muita gente na ilegalidade, acaba forçando muitas pessoas na ilegalidade. Os elevados preços, a gente falou agora no começo de nossa conversa, preços elevados, déficits habitacionais. Recentemente, o prefeito Ricardo Nunes acabou vetando uma proposta de construção de imóveis, de prédios no bairro da Vila Nova Conceição, após uma forte pressão das associações de moradores. Muitos bairros de São Paulo estão pressionando as autoridades para não construir prédios naquelas regiões. Obviamente, isso vai reduzir a oferta, ou pelo menos deixar a oferta estagnada, enquanto a demanda continua subindo. O que o senhor acha? Como resolver esse problema do not in my backyard, né? Não no meu quintal, sendo que é algo que interessa não apenas aquele bairro, mas toda a coletividade da cidade? Olha, São Paulo, em um sentido, já fez a sua parte com essas extensões, essas mudanças na lei de zoneamento. Eu acho que o que a região metropolitana precisa agora é uma integração maior de todas as cidades da região metropolitana. Tem uma integração maior na questão da infraestrutura, dos trens, o que iria permitir as cidades mais suburbanas, ou da periferia da região metropolitana, para construírem mais prédios legais e moradias legais para a população de mais baixa renda. Isso acontece aqui nos Estados Unidos também. Deixa eu dar o exemplo de Nova York. A cidade de Nova York é extremamente cara. O preço médio de um imóvel na cidade de Nova York é mais de $1 milhão. Então,
Porque a região geográfica é pequena, porque tem muitas empresas, não se constrói quantas casas. Então, numa cidade como Nova York, é muito, muito difícil para a classe média alugar imóveis ou ser dona de imóveis. Não tem nem como a classe mais baixa, mais pobre, ter condições de morar na cidade de Nova York. Infelizmente, esse é um parte do preço do sucesso. São Paulo tem um pouco dessa questão também. As regiões mais nobres da cidade, as regiões mais perto das áreas comerciais ou mais perto dos parques, são regiões caríssimas. Mesmo a classe média não tem como morar mais, porque é muito caro. Mas isso não quer dizer que a gente tem que devastar essas regiões e construir, porque tem a questão do congestionamento, que a gente já conversou aqui. Mas São Paulo tem essa vantagem que a área de terra é maior, não só da cidade, mas também na região metropolitana. Então tem ainda muitos terrenos onde se pode construir para as famílias mais pobres, para as famílias que estão chegando, e o custo vai ser muito mais barato, e elas vão poder morar lá. Mas a questão mas se for muito longe da cidade, não tem acesso ao emprego. Exatamente. Por isso que se precisa da integração, precisa da infraestrutura, precisa dos corredores de ônibus, para poder ajudar essa população a não só morar de uma forma mais digna e num preço razoável, mas também ter acesso aos empregos. Eu acho que acho que criar a polêmica de que um ou dos dois bairros mais nobres da cidade estão querendo ter menos prédios, não vai se resolver essa questão do custo de vida em São Paulo só construindo um prédio no bairro mais nobre da cidade. Porque aquele prédio não vai ser habitado por uma pessoa de baixa renda. Talvez vai ser uma pessoa de classe média alta que vai conseguir morar naquele prédio, que aquele prédio vai ser extremamente caro, de qualquer forma. Pois é. Mas, ao mesmo tempo, só para terminar, voltando um pouco ao plano diretor que foi criado em 2013, né, que foi votado em 2013 e agora modificado. Um dos pontos do plano diretor de 2013 era a construção de imóveis populares dentro dos bairros mais nobres de São Paulo. Por exemplo, no Itaim Bibi, se construiu na Vila Olímpia, aliás, no meio do distrito financeiro de São Paulo, se construiu um conjunto de habitações populares. O senhor acha que essa é uma solução? Porque quando esse conjunto for construído e os imóveis que forem entregues para as famílias, não é razoável pensar que esses imóveis serão imediatamente vendidos, já que o preço, o valor do metro quadrado é extremamente elevado naquela região? Depende dos detalhes do plano, de como vai funcionar. Se realmente acontecer do jeito que você falou, se construir casas populares nessas regiões mais nobres, e essas casas populares foram dadas de graça, a um preço muito subsidiado, o que vai acontecer, e depois imediatamente as pessoas que conseguirem essas poucas casas, que vão ser poucos apartamentos, que são 1 ou 2 prédios, é o que você falou, elas vão imediatamente vender, porque o preço vai ser muito mais caro. Aqui nos Estados Unidos existem políticas chamadas inclusionary zoning, são zonas de inclusão, onde você consegue construir de uma forma até subsidiada ou mais baixa, com programas modelos, casas para as pessoas de baixa renda. Esses programas, eles não resolvem o problema da falta de moradia, o problema de custo de vida. No máximo, eles podem ajudar um pouquinho. Então, por isso que eu falei, construir um apartamento ou 2 numa região mais nobre não vai resolver o problema. Talvez ajude um pouco, mas no final das contas, quem vai ocupar esses apartamentos, ou no curto prazo ou no longo prazo, vai ser alguém de classe média alta, porque, como você falou, vai haver muita demanda para essas propriedades e o preço vai ser lá no alto. A única forma de se realmente ajudar as pessoas de classe mais baixa é ter essas construções, desenvolvimento de imóveis para essas pessoas em todos os bairros.
em todos os bairros, desde que haja o transporte. Então, o que eu aprovaria é estender essas áreas de transformações, esses corredores de transformações, indo para bairros mais distantes, o que also inclui, no futuro, estender o metrô para essas áreas, que daí vai facilitar o transporte, construção e custo de vida. Professor, vamos continuar a falar desse assunto, mas antes disso vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos, e já voltamos com o professor Ferreira para falar de urbanismo e da cidade de São Paulo. Então, não saia daí porque voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks, hoje à noite o papo é sobre urbanismo e a cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil e da América Latina, vai escolher seus novos representantes nesse ano, mas também tem um plano diretor que acabou de ser aprovado e que vai ser implementado ao longo da próxima legislatura. E para entender melhor o que está acontecendo com o urbanismo de São Paulo, seus desafios, suas oportunidades e suas perspectivas para o futuro, temos hoje conosco o nosso professor Fernando Ferreira, especialista de economia imobiliária da Wharton School da Universidade da Pensilvânia. Professor, a gente estava conversando sobre moradias populares e sobre a necessidade de levar metrôs, transporte públicos, etc., até bairros mais periféricos. Eu tenho 2 perguntas para lhe fazer. Uma é sobre o transporte público e outra é sobre o impacto de grandes eventos, como, por exemplo, Olimpíadas, Copas do Mundo, entre outros, nesses bairros mais periféricos, como a gente está vendo em várias cidades do mundo, agora esse ano, Olimpíadas na França. Mas vamos por partes. Eu queria lhe perguntar, é cada vez mais difícil construir linhas de metrô, não só no Brasil, mas em todo o mundo. O custo é cada vez maior, a burocracia é muito complicada, o tempo demora. Geralmente, os contratos não são sequer respeitados pelas empresas e as cidades optam para transportes leves de superfície, mas com uma capacidade muito menor do que uma metropolitana, né, do que um metrô. O que o senhor acha? Essas escolhas, né, forçadas pelas questões de custo, muitas vezes, de transportes leves de superfície ou de corredores de ônibus, são adequadas, não substituem o metrô? Os estados, os países e as cidades devem fazer esforços para implementar linhas de metrô ou existem substitutos? Ótima pergunta. Tem um país no mundo que conseguiu construir muitas linhas de trem e metrô recentemente, em várias cidades, e é a China. Então, eu acho que nesse sentido, nessa questão particular de infraestrutura, nós devemos seguir o exemplo da China e construir. Tem alguns detalhes. Primeiro, eu não gosto do sistema político da China, é uma ditadura, por isso que eles conseguem fazer as coisas mais rapidamente. Então, a gente tem que tentar desenvolver o sistema dentro da nossa democracia. Agora, uma coisa que é importante, até a China tem sofrido alguns problemas, porque eles construíram em lugares que não deveriam. O crescimento lá foi baseado em construir, e tem que tomar cuidado. Em regiões onde não há tanta demanda, como você falou, o metrô pode ser extremamente caro e demora muito tempo. Então, no Brasil, há poucas cidades onde realmente faz sentido construir metrô sem parar. São Paulo é uma delas, com certeza. São Paulo é como Tóquio, São Paulo é como Londres. Londres e Tóquio, as duas têm uma malha de metrô muito, muito mais extensa do que São Paulo. Então, e funciona. E as pessoas usam, e é um sistema que tem superávit, porque tem muitas receitas, e facilita muito, muito para quem mora e trabalha na cidade. Então, a questão de São Paulo é como o Estado ser um pouco mais eficiente, ser um pouco menos corrupto, para construir mais rapidamente e com um custo menor. E minha recomendação é, faça agora. Porque eu acho que a perspectiva é os custos desse tipo de construção não vão ficar mais baratos no futuro, provavelmente vão ficar mais caros.
Então, desde que se tenha financiamento agora, em momentos de estabilidade econômica, estabilidade financeira, se conseguir o financiamento, faça agora. Quanto antes, melhor. São Paulo vai continuar sendo, por os próximos 50 anos, provavelmente, a capital econômica mais dinâmica do país, muita demanda, então se faça agora. Os outros sistemas, para São Paulo, não aconselharia, como você falou, eu concordo, não transporta muita gente. E esses outros sistemas, mesmo para cidades menores, não são muito úteis. Aqui nos Estados Unidos, se você quiser que eu posso dar um exemplo, por exemplo, de uma cidade como a cidade de Detroit, que tem muito menos pessoas, que perdeu população ao longo do tempo, perdeu dinamismo, e tem um mito que, se você desenvolver um pouco mais a infraestrutura, essas cidades como Detroit vão renascer. E não renasceram. Detroit fez alguns projetos de sistema de transportes mais leves e falharam. Ninguém usa, a cidade está mais endividada agora por isso, e nenhuma companhia se mudou para Detroit por causa desse sistema de transporte leve. Pois é, né, professor? Mas agora, vamos lá. De fato, temos um problema do custo do metrô, né? Muito caro, muito complicado, muito complexo. Se tentou substituí-lo, por exemplo, com trem de superfície, o famoso aerotrem, né? Que na verdade nada mais é que o metrô supraelevado. Aqui em São Paulo se tentou fazer isso para a Copa do Mundo de 2014, não deu certo, não foi terminada uma das linhas do metrô, mas é uma das opções. Algumas cidades também estão tentando fazer isso. Na Ásia é mais comum, né? Trens supraelevados. O senhor acha que essa poderia ser uma opção também ou não? Não tem nada que substitua o metrô enterrado com a mesma frequência que o metrô tem? A cidade tão densa como São Paulo precisa de metrô, principalmente nas regiões centrais, uma malha muito mais completa. 5 quilômetros funciona, assim que toca funciona. Agora, quando você fala em conectar vizinhanças mais distantes ou conectar cidades, cidades diferentes na região metropolitana, daí sim, daí os trens de alta velocidade, de superfície, aí eles fazem sentido, porque o terreno é mais barato, o custo é mais barato, não tem tanto adensamento quando se conecta, cidades diferentes. É assim que o Japão funciona. No Japão, se você voa até o Japão, o aeroporto é como se fosse Guarulhos, até mais distante do que Guarulhos, centro da cidade, mas tem quase que um trem-bala ligando o aeroporto até a cidade. Mas quando o trem-bala chega próximo do centro de Tóquio, até um pouco mais distante, aí vira um trem subterrâneo. Então São Paulo assim, tem uma área muito, muito grande do centro da cidade e as vizinhanças mais próximas do centro, que já não faz muito mais sentido ter o trem de superfície, tem que ser subterrâneo mesmo. Mas saindo dessas regiões daí e conectando as vizinhanças e as outras cidades, aí sim, o trem de superfície rápido faria todo sentido. Professor, agora falando um pouco do impacto dos eventos, grandes eventos numa cidade como São Paulo, né? A gente teve a Copa do Mundo aqui na cidade, temos todos os anos grandes eventos, grandes shows, grandes eventos culturais, o Carnaval de São Paulo é cada vez mais relevante também. Mas, por exemplo, em caso do Rio de Janeiro, onde houve as Olimpíadas, né, houveram as Olimpíadas em 2016, né, e tiveram impactos também na vida urbana da cidade, a cidade olímpica, né, o vilarejo olímpico foi construído, depois aqueles prédios foram utilizados para pessoas, né, para famílias que adquiriram aqueles imóveis, novas escolas foram construídas reformando os antigos estádios, as antigas infraestruturas olímpicas esportivas, né? Como e quanto esses mega eventos contribuem para o urbanismo na cidade, contribuem de forma positiva, acabam tendo uma contribuição negativa, a maioria das infraestruturas não são mais utilizadas no médio prazo. Como que esses eventos acabam impactando e é aconselhável para uma cidade como São Paulo organizar, se candidatar a organizar esses mega eventos, uma Olimpíada, um Pan-Americano, algo do tipo? Ou, porque Barcelona, por exemplo, teve um momento de renascença graças à Exposição Universal de 92, mas ao mesmo tempo Atenas basicamente jogou fora bilhões de euros
na construção de infraestruturas para a Olimpíada de 2006. Então, o que vale a pena para uma cidade como São Paulo em relação a esses grandes eventos? Sim. Como você falou, é muito arriscado sediar esses eventos. As coisas podem dar muito errado no sentido dessas cidades ou países contraírem muitas dívidas para investir nesses eventos e depois que o evento acontece, tem os elefantes brancos e houve muita corrupção e no longo prazo não muda nada o destino da cidade. Então é muito arriscado por causa disso, por causa da má administração desses eventos. O melhor... Então, no geral, eu sou contra esses eventos por causa disso, porque tem um risco muito grande de eles serem mais mal administrados. O caso positivo é que nos eventos principais, não no Pan-Americano, infelizmente, não é um evento principal, mas eventos maiores como Olimpíadas e Copa do Mundo, ou algum outro show que atraia muitas pessoas, ou uma reunião com, chefes de Estado de vários países, atrai a atenção mundial. Então, com uma questão de marketing, se você quiser atrair os olhos do mundo para as pessoas por um período de tempo longo, até pararem, essa cidade existe, como no caso de Barcelona. Barcelona existe. E olha as imagens, que bonita. Tem a beleza natural e tem uma beleza agora dessas estruturas novas construídas, mais a questão artística de anos de arquitetura e parques que pode visitar, etc. Então, pode marcar que a população no mundo inteiro pode pensar, vou botar na minha agenda de visitar Barcelona e muda o patamar da cidade virar uma cidade de destino turístico. E se a infraestrutura que for utilizada realmente ajuda nessa questão do longo prazo, da infraestrutura turística, então, na verdade, esse acho que é o único caso que realmente vale a pena se investir. Em todos os outros, não vai mudar o destino econômico da cidade, provavelmente não vai mudar a infraestrutura de vivência das pessoas, de ir para o trabalho, de ir para casa, não vai mudar a congestão. E mais importante, não vai mudar o futuro da cidade de como o setor privado se organiza e não vai mudar como o setor público se organiza para ajudar o crescimento de longo prazo da cidade, e que são os fatores principais de desenvolvimento. Mas, com uma estratégia de desenvolver turismo e trazer a atenção do mundo inteiro para essa cidade, talvez valha a pena. Com um risco, né? Com esse risco tremendo de não dar certo e daí a cidade, o país, ter que aguentar aquele elefante branco e a dívida por muito tempo. Pois é. Agora, também, ao mesmo tempo, existe a possibilidade da cidade se tornar um polo de atração de novas empresas e também se tornar a vitrine internacional por pelo menos um período. Paris agora está vivenciando isso com a prefeita até nadando no Rio Sena, né, que aparentemente foi despoluído graças a isso. E pergunto, obras como essa, né, a despoluição de um rio como o Rio Sena, no caso de São Paulo, o Rio Tietê e o Rio Pinheiros, só poderiam ocorrer com a pressão de grandes eventos, com essas ocasiões, né, importantes internacionais, ou existem metodologias, possibilidades, esses cases em que rios acabam sendo poluídos ou grandes problemas urbanos, Cracolândia aqui em São Paulo, por exemplo, no centro da cidade, conseguem ser resolvidos sem ter a pressão de grandes eventos mundiais ocorrerem naquela cidade? Essa é uma boa pergunta, e é uma pergunta e eu acho que é uma grande ideia que eu apoio. Eu fui num evento em São Paulo, o Wharton Global Forum, há um mês, e várias pessoas me perguntaram, incluindo da organização, São Paulo é ótima, tem vários hotéis, vai ter a conferência, mas o que as pessoas devem fazer no fim de semana? O que elas devem visitar? E as pessoas falam, eu ouvi dizer que São Paulo é uma cidade muito feia, Rio de Janeiro é bonito, São Paulo é muito feia.
E eu falei, aí você começa a pensar em que lugares, e não vem muitos lugares na cabeça. Tem uns lugares que as pessoas de São Paulo conhecem, são os marcos históricos, mas não são marcos históricos mundiais, de conhecimento mundial, como a Torre Eiffel, ou como um rio especial, alguma coisa assim. Então, eu acho que essa seria uma grande ideia para São Paulo, se puder sediar um evento desses e transformar os rios, ou criar algum outro parque, ou alguma outra estrutura gigantesca que realmente vire uma atração turística para todos os brasileiros, mas também mundial, e a cidade vai acabar sendo conhecida em parte por causa disso, seria excelente. Porque no momento a cidade é conhecida como uma cidade grande, que tem um oceano de prédios, um mar de prédios, e é uma cidade que não tem realmente um Cristo Redentor ou alguma coisa assim que distingue a cidade. Então, eu acho que seria uma boa ideia se pensar nisso, de se criar mais atrações turísticas de destino e complementar a cidade, que é uma cidade de trabalho. Não, exatamente, agora. Última pergunta, professor, antes de encerrar. Existe uma tendência, especialmente em alguns países da Europa Oriental, de pegar prédios de arquitetura soviética, brutalista, racionalista, vamos dizer assim, ao extremo, reestruturá-los, reformá-los para lhe dar uma visual neoclássico, né, um visual mais agradável até. Em São Paulo estamos cheios de prédios sem nenhum tipo de, vamos dizer assim, atratividade estética, que poderiam ser reestruturados, reformados dessa forma e transformados em prédios um pouco mais agradáveis, vamos dizer assim. O senhor acha que seria uma opção interessante? Há outras prioridades? Lá fora funcionou? Os prédios ganharam mais valor? Ou é apenas vamos dizer assim, uma moda passageira de alguns países da Europa Oriental que querem deixar para trás o passado da dominação de Moscou? Não, eu acho que não é moda, não. Eu acho que o mercado tem um valor no mercado para prédios diferentes, para prédios que visualmente são mais bonitos, não só eficientes por dentro e econômicos por dentro, mas são bonitos por fora. Eu acho que companhias e pessoas querem pagar um preço a mais por isso, e a vizinhança fica mais bonita, a vizinhança fica mais agradável, e acaba virando um fator de embelezamento da vizinhança e da cidade. Mas como se implementar uma política como essa? Eu acho que é simples. O que é flexibilizar a lei de zonamento para permitir essas mudanças. No geral, quanto mais se permitir esse tipo de investimento que vai aumentar a qualidade de vida, que vai embelezar a vizinhança, o bloco, a cidade, quanto mais, melhor. Então, quanto menos burocracia se tiver, para deixar isso acontecer, melhor. Não precisa de financiamento público, não precisa de nada disso, porque, de novo, eu tenho certeza que o mercado, as construtoras vão fazer esse tipo de construção e o mercado vai pagar um preço mais alto e vai acabar ajudando a cidade inteira. Então... Perfeito. Professor, eu teria 1 milhão de outras perguntas, mas da produção aqui estão me dizendo que o tempo infelizmente acabou. Eu queria agradecer muitíssimo ao professor Fernando Ferreira, especialista em economia imobiliária da Wharton School, da Universidade da Pensilvânia. Professor, foi um prazer tê-lo conosco e volte sempre. O prazer é meu. Obrigado e boa noite. Até a próxima. E muito obrigado a vocês também que estão seguindo a gente aqui na BMC. Continue com nossa programação e a gente se vê na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.